Oi, eu sou a Lida Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. Mara da Toca, vou falar com ela vai começar durante 30 minutos com vocês. Assim. Olha só. Foi? Valeu. Olha só onde é que a gente tá? A gente tá no Chacoalhe! Vamos chacoalhar. Quem já conhece sabe que a gente tá aqui pra chacoalhar a vida, né? Então, é uma oportunidade de eu trazer pra vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da proposta de chacoalhar. E eu vou contar pra ele, porque ele não sabe direito o que vai acontecer, mas ele vai e vocês vão conhecer essa figura incrível. Mas antes de mais nada, todo mundo sabe que a gente chacoalha. Hoje eu tava na dúvida se a gente ia pegar e esquentar uma aguinha pra fazer ele quente. Mas como a gente é tudo viciado nessa delícia desse chá, a gente vai ter assim mesmo. Depois do caminho a gente vai ver se vai precisar de um quentinho, mas olha aqui. Esse aqui é um momento mais do que especial. Eu tô com uma pessoa aqui que é muito importante na minha vida, na minha história. E eu tô me sentindo quase que há um ano atrás, né? Esse friozinho aqui. E, Vicente, muita gratidão. Você é muito mais do que um amigo, muito mais do que um filho, muito mais do que um homem, muito mais do que uma figura, assim, que passa pela nossa vida. Mas a gente vai chacoalhar um pouquinho hoje as nossas histórias e compartilhar um pouquinho com o pessoal lá, porque a proposta aqui é a gente dar uma chacoalhada na vida, a gente contar as nossas histórias e como é que a gente vence a nós mesmos, como é que a gente supera, como a gente vivencia as nossas histórias e faz o quê? E busca cada um dos minutos da nossa vida ser mais feliz agora do que já foi antes. E amanhã, um pouquinho mais do que agora. É sempre memorável estar com você, Lida Costa. Viva! Viva! Saúde! Sempre bom esse chá, né? Então, é isso aí, o povo todo já sabe que é o chá verde, chá preto, a gente mistura aí. A gente ainda não começou a temporada de chá quente, mas quase, ó, já até deu um calor, mas hoje a gente tem um elemento diferente. Eu vou ficar feliz com essa. Foi pra todos, a pipoca. Deu uma vontade de comer pipoca hoje. Eu falei, quer saber uma coisa? Gostei que inaugurou comigo. Inaugurou com você. Olha só, deixa eu contar pra você. A gente tem a proposta de fazer o chacoalho pra chacoalhar a vida mesmo, né? Pra gente refletir sobre as nossas ações, as nossas relações. E uma das ideias alguns dos programas, né, pela TV Praia Grande, a gente faz esse programa também no canal do YouTube, ali da Costa, né, toda quinta-feira é um programa novo e a TV Praia Grande nos abriu essa porta para que a gente possa compartilhar um pouco das nossas histórias. A ideia do Chacoalhe já é desde 2019, eu tinha a ideia de fazer ele, de trazer para as pessoas um pouco das minhas histórias e aí depois você, quando veio aqui, provocando ainda mais naquela questão de nossa, temos que contar a sua história, vamos contar, não sei o quê. E aí ficou engavetado um pouco o Chacoalhe, mas foi indo. E esse ano a gente teve a condição de começar a ter essa oportunidade de contar histórias realmente para a gente poder levar para as pessoas um pouco do que a gente faz aqui, né? Um pouco do que a gente tem de proposta de vida. E quando eu recebo alguém aqui que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com as minhas histórias, a gente junta, porque a ideia é que nesse sofá, nesse espaço, na piscina, né, nesse hub que é ali da Costa, a gente poder estar compartilhando as nossas histórias. Como é que foi que a gente se conheceu, o que foi que teve mais de impacto nas nossas vidas, né? E o que isso tudo pode auxiliar as pessoas que estão nos assistindo a chacoalhar as vidas delas. O que faz você se movimentar? A gente teve um chacoalhe falando com um packer, né? 2 packers, um do Chile e um da Argentina. E aí foi bem interessante porque los caminos de la vida
não sou como eu queria. Aquela coisa, ela começou cantando. Por quê? Porque as figuras dos Packers, eles vão e vêm, viajam, né? São nômades. E aí é muito louco, por quê? Porque é muito legal essa coisa do movimento que eu já tive, de movimentar, de sair, de caminhar. Agora estou aqui né, nesse espaço em Iguape, que a gente recebe pessoas, que é meu ateliê hoje, que é o espaço da Econautas para fazer roteiros, é o Instituto Laços, é o trabalho com indígenas, mas é o trabalho da troca. É o movimento da troca, é aquele lugar onde você não fica estanque fazendo sempre a mesma coisa e propiciando a mesma coisa para as pessoas. Então aqui, pelo que eu lembro, é a 4ª vez que você está. Sim, 4 quintas. E aí, 4 quintas, mas enfim, é porque a gente se encontrou ano passado e a gente vai contar isso pro pessoal. Eu acabei não falando ainda muito sobre essa viagem, né, sobre essa história, mas é muito significativo. Então, gente, eu tô aqui falando de mim, mas na verdade a gente quer falar dele. E não, a gente quer falar da gente. Esse aqui é uma coisa que eu queria dizer para vocês. É muito importante essa figura, porque assim, o caminho digital, ele é meio que sem volta, né? Então assim, todo mundo precisa ter um cartão de visita, onde você se apresenta, onde você tá, então as redes sociais, essa coisa tudo, né, uma coisa de louco. Mas eu sempre fui apaixonada muito grande pela questão do site, né? Então lá, minha primeira empresa, a Econautas, ela já teve um site lá, há 30 anos atrás, quando ninguém tinha site. Você que criou ou você contratou? Fomos nós que criamos. Pensar. Nessa época era o que? HTML? Era HTML, nossa, era DOS, era uma coisa de louco, aquilo lá, e a gente foi, o Paulo era muito fuceiro, a gente era tudo fuceiro, né? Meio workaholic, que ficava lá e tal. E a gente fez o primeiro site, e aí a gente queria fazer o desenhinho, aquilo que você achou até, né? Lembra que você achou uma coisinha e tal, a gente queria fazer, e a gente fez, né? E eu sempre achando que assim, eu precisava ter um site. Aí foi muito interessante que a gente retomou a pousada. E a gente teve um trabalho que eu já falei para vocês, mas a gente volta a falar, que foi o de despertar para diferentes relações profissionais. Então aqui a gente tem uma coisa lá desde 2020, que é a troca da hospedagem pelo trabalho. Então a gente tem sempre gente chegando, gente saindo, que vive aqui, que mora aqui um determinado tempo e vai embora e volta, outro e vai, e assim vai. Então tem um monte de workpacker, tem um monte de pessoas que são do mundo e que vêm e que vieram e que foram embora e passaram. Só que tem uma pessoa que veio, aliás, voltou e eu quero que fique. Acho que eu bati o recorde, né, de sair e de voltar. Talvez. Então, o Vicente, se você quer conhecer um pouquinho do trabalho dele, vai lá no alidacosta.com.br, no meu site. Por quê? Porque foi esse cara, desculpa. Ele não é Vicente. Eu tô aqui chamando ele de Vicente faz tempo. Eu estranhei desde o começo, você começar a falar de Vicente aí. Foi mesmo. Ele é o Lion. É o meu Lion. Lion! Lindo, maravilhoso. É que a Ali, quando a gente chega aqui, ela sempre quer chamar você pelo seu apelido. O apelido dele é Vicente. Foi Vicente há um determinado tempo. Meu apelido é Lion. É uma bagunça, mas ele é o Lion. Lion. Então, quer conhecer um pouquinho desse trabalho que ele faz? E aí foi muito engraçado, pra mim foi engraçado a primeira vez que ele veio aqui, para fazer o site, a troca foi. Sim. Vamos fazer no site. É isso? Isso aí. Então, eu vou parar de falar e eu vou deixar o Lion falar um pouco, porque ele é incrível. E aí eu já contei um pouquinho só do início do processo de que fez a nossa relação. Mas é uma relação muito especial e realmente é de outras existências. Porque existem pessoas que vêm e que vão. E nunca mais a gente vê. Mas tem pessoas que vêm, que ficam, que vão. E que a gente quer estar sempre perto, independente de qual parte do planeta que essa pessoa esteja. Isso já aconteceu com você? Tem pessoas que são muito especiais na nossa vida. E essas pessoas, elas nos trazem um conforto, uma alegria, uma felicidade. E aprender a soltar, e aprender a permitir com que elas voem, é muito difícil. Mas a gente vai aprendendo e a gente agradece ao universo a oportunidade de se encontrar, tá? Então, me diga,
Por favor, diz que não é uma entrevista, porque eu comecei a falar, você viu que essa sou eu, né? Que bom, eu gosto dessa. Essa daqui é a Ali, né? E aí é legal por quê? Porque o Chacoalhe, ele é pra gente chacoalhar mesmo as nossas histórias. E aí, o que você acha que são as nossas histórias? O que é você ter vindo parar aqui? Como que foi essa história sua da gente se encontrar? E o que eu falei um pouco da minha sensação e do meu amor, do meu carinho por você e pela relação que a gente tem, ela tem a ver com você, como ela é pra você. Como é esse nosso encontro, essa conexão? O que é pra você? Eu acho que... Tem pessoas que a gente se conecta de uma forma inexplicável na vida. E eu acho que na minha vida a Ali foi uma dessas pessoas. Que parece que o destino estava fazendo de tudo para que a gente se encontrasse. Então, desde o momento antes de eu conhecer ela, parece que tudo estava sendo coordenado para a gente se conhecer. Isso é incrível e isso é raro também. A gente sentir isso, que a gente tinha que se conhecer. E se não se conhecesse hoje, a gente ia conseguir se conhecer amanhã. Então, essa conexão que a gente teve desde o primeiro momento é incrível. E assim, eu já conheci muitas pessoas, já viajei muito. E o nosso primeiro encontro foi, desde o início, de forma assim, muito especial. E primeiramente, falar desde o início, como a gente se conheceu, eu estava na faculdade, e um mês na faculdade, eu tinha saído de Sergipe e vim fazer faculdade em São Paulo. E depois de um mês da faculdade, eu decidi largar a faculdade. Minha intenção nunca foi fazer faculdade, na verdade. Eu queria ter a experiência de... Sempre fui um garoto que nasci no campo, na zona rural, então vim fazer essa faculdade em São Paulo foi como o meu despertar para essa vida louca que eu tenho hoje. E em um mês eu decidi largar a faculdade e foi o que fazer a partir de agora. Eu acho que esse caminho convencional que a maioria das pessoas segue não vai ser para mim. Então, o que fazer a partir de agora? Então foi aí que eu comecei a buscar essa ideia de viajar ao mundo e fazer esses intercâmbios. E como eu era muito bom no meu trabalho de publicidade para as pessoas, eu imaginei que eu poderia compartilhar o que eu era bom com outras pessoas que poderiam me compartilhar experiências e talvez experiências inesquecíveis. Então eu comecei a buscar, foi muito rápido, eu decidi sair da faculdade e eu fui buscar propostas de voluntariado. Na verdade, eu gosto mais do termo de trocas do que voluntariado. Então, eu fui buscar formas que eu pudesse viajar ao mundo. Nesse momento, eu ainda estava iniciando minha vida, então minha renda não era, digamos, o suficiente para eu viajar e pagar todas as despesas. Então, eu tenho que buscar formas de eu conseguir viajar ao mundo e vivendo experiências e conseguindo ganhar dinheiro enquanto faço isso. E isso das trocas me pareceu bem viável no início. E foi muito interessante porque no dia eu decidi sair da faculdade, no mesmo dia eu comecei a pesquisar, aí eu encontrei essa forma de viajar fazendo intercâmbios. E no mesmo momento que eu comecei a buscar as possibilidades de fazer intercâmbio, depois de buscar muito, tipo uns 30 locais diferentes, eu conheci umas fotos de um pessoal meio louco, vestido todo colorido, que foi a Ali da Costa, e eu mandei uma mensagem para ela. E de todos os lugares que eu tinha encontrado, assim, o seu foi um dos mais especiais, que eu realmente estava esperando que me respondesse. E a Ali, acho que rapidamente me respondeu e falou que não. E eu não poderia visitar ela naquele momento, fazer esse intercâmbio. Por quê? Estava terminando a pandemia e... Alice já estava com quantas pessoas aqui nessa época? Foi isso. Eu acho que estava com várias naquele período, tinham várias pessoas que a gente estava fazendo troca e tinha muita gente, então não tinha essa condição, né? Isso. E aí eu estava meio na dúvida ainda, porque acho que não sei se era uma coisa meio nova ainda, a gente estava bem no começo. E... Você vai usar? Não, aqui não, acho que no começo do Worldpacker. Do Worldpacker. Do Worldpacker, de fazer as No trocas. começo já tem um 8 aqui. Tava só começando, já tinha 8. Né? Foi uma loucura já naquele começo, foi incrível. Mas aquela coisa, a gente sentia que já estava acabando a pandemia. Sim. E que a gente precisava arrumar um rumo mesmo. Se a gente ia continuar com a pousada, se não ia continuar. Mas a gente precisava ter o nosso cartão de visita, de ter o site, de ter o Instagram, fazer coisas que
mostrassem para as pessoas o que a gente oferecia aqui, que era diferente, que é diferente de uma pousada. Então a gente fala que é muito mais do que uma pousada, então a gente foi construindo essa história do que a gente fazia para mostrar, né, para as pessoas. E aí a gente falou, não, a gente precisa de alguém que seja expert em site e fazer um material de divulgação e tal. E aí foi aquela coisa do tipo, né, cara, um garoto, ele trabalha desde os 13 anos, ele já tem isso, já tem aquilo, já tem... Eu falei, cara, que é isso? O bichinho é rápido, né, na história lá. E aí foi muito interessante, por quê? Porque aí logo em seguida eu falei, cara, e aí você pode? Aí ele falou, eu só tô indo para um outro lugar. E eu falei, não, então na hora que você sair daí você pode vir para cá? Foi mais ou menos alguma coisa assim, não era? Foi. Você falou inicialmente que não podia, porque já tinha muitas pessoas aqui. E logo em seguida a Ali falou que, olha, agora eu não posso, mas talvez para o próximo mês a gente consiga combinar de você vir para cá. Eu falei, ok. Então, eu já estava nesse processo de começar a viajar o mundo, então... Para um mês eu teria que encontrar uma outra alternativa, mas no mês seguinte talvez eu já poderia ir para aí. Então eu fiz esse esquema. Eu consegui um outro voluntariado na época em Minas Gerais. Então eu saí da faculdade, fui para Minas Gerais e já quase combinando com ela de logo em seguida voltar e vir para cá, para o sul de São Paulo. E foi isso que eu fiz. Fui para lá e depois eu consegui voltar e vivi um dos meses mais incríveis da minha vida, porque... Estava finalizando a pandemia, então aqui a pousada não estava recebendo hóspede e a atenção dessa criatura estava quase que 100% para a gente, então toda a maravilhosa área estava compartilhando seus dias com a gente e foi incrível poder aprender com ela, escutar todas as histórias dela, então esse momento foi bem especial por isso, porque a área estava conseguindo, foi um dos momentos que você dava 100% de ti para a experiência que a gente vivia aqui, então foi incrível por isso. E aí eu consegui visualizar plenamente quão maravilhosa a Ali da Costa. Que lindo. Nossa, essa coisa do momento presente. Então ele me traz uma lembrança do quanto a gente estar no momento presente com aquelas pessoas que estão conosco é tão importante. Então a gente fala aqui de um processo de mídia, que é importante para chamar atenção, que traz a gente a uma reflexão muito grande do quanto a gente está despendendo o nosso tempo para um veículo que nos remete a uma ilusão, porque é importante essa ferramenta, essa mídia, e esse, né, o celular, as redes sociais, o computador, ele é extremamente importante, mas o que ele acabou de dizer aqui pra gente é muito, muito significativo, e aí me fez também rever o meu momento, né, hoje. Porque a minha intenção é viver o que ele está me trazendo com todo mundo aqui. Mas a necessidade da gente fazer outras coisas, a não ser estar no momento presente com aquelas pessoas com que a gente está recebendo, né, faz com que a gente se perca às vezes daquela presença. Porque muitas vezes o trabalho, os 1000 projetos que a gente quer criar, acaba não permitindo que a gente viva o agora, né? Porque a nossa mente, a gente pode até estar conversando, mas nossa mente está focada no trabalho, naqueles projetos que a gente tem que fazer, a gente acaba não desfrutando tanto o presente. Diferente quando a gente muitas vezes viaja, por exemplo, quando a gente fez a viagem de 10 dias no Peru, a gente, não sei, eu acho que a gente conseguiu desconectar um pouco e viver a experiência de estar junto, do que a experiência estava nos proporcionando. Então... Olha só, tem uma cronologia. Ele falou já de uma coisa extremamente significativa para mim, que foi um divisor de águas desde 2000, quando ele veio, 2021 ele veio a primeira vez. E nós estávamos exatamente aqui num processo de pandemia ainda, que ainda a gente não tinha aberto ainda, mas já estava no movimento, para ver como que a gente ia, né, compartilhar aí. E a gente vivia intensamente, a gente saía para umas atividades, fazia trilha, ou vivencia a comida que a gente ia fazer, era muito presente. Nossa, e é legal quando a gente volta, né, lá e vê aquele momento presente. Como é que eu estou no presente? Então, isso é uma informação muito grande. E ele veio para fazer o site, mas só que eu dizia para ele assim, lembra? Você primeiro precisa conhecer o que é que a gente se propõe. Sim, verdade. Lembra? Sim. Porque eu sou publicitária também, né? Essa é uma das partes complexas, mas da publicitária do século passado. Não desse século, literalmente. Por quê? Porque eu fiz a faculdade lá em 1998. Muita coisa mudou. Tudo mudou. Porém,
A visão, e foi uma das coisas que a gente viu, muito interessante da vida dele, porque eu não conseguia ver como é que... E essa é muito difícil para imaginar a pessoa ser nômade, trabalhar sem nem conhecer aquela pessoa para quem ele vai fazer o site ou a empresa e tal. Para mim, assim, tinha que entender primeiro tudo. O brainstorming é aquela coisa de presencial. Mas hoje em dia é tudo digital. Você conversa, contrata, fala, faz e tal. Eu mandava falar, como é que consegue fazer isso? Na verdade, é muito melhor quando é presencial. Assim, 90%, 95% dos meus clientes é tudo online. Pois então, é. Porém, quando é presencial, você consegue perceber a diferença que é. Você consegue entender muito mais e sentir muito mais. E o que nós fizemos? Nós trabalhamos, gente. Ele tinha um mês aqui. Nós vivemos 3 semanas intensas, conversando sobre tudo que era. Em 2 dias ele fez o site. E ainda saiu com o BlaBlaCar esperando ele ali, ele terminando de postar o negócio. Não foi isso? A gente sentou na última semana, não, na verdade, assim. Ele já estava pensando, já estava fazendo, mas o que acontece? Ele precisava de mim um pouco mais ainda parado junto. Porque a gente fazia coisas, lembra? Não foi isso? É que essa é outra coisa também. A Alice é tipo um cliente muito complexo. Porque eu fiquei aqui um mês, né? Aí a primeira semana, um pouco mais talvez, foi essa parte de entender o que você queria fazer. E depois de entender, a Alice era muito complexa porque você queria colocar 30 anos de jornada em um website. Então era como muita informação que você precisaria entender como vou estruturar para que faça sentido conseguirmos falar da sua história de forma que as pessoas entendam e que sejam simples e que atinja o objetivo que você queria naquele momento com o site. Tem razão. E aí eu disse pra ele que quando meu site estivesse pronto, a minha vida estava organizada. Exato. E aí o que acontece é que a gente descobre que sempre pode melhorar. E aí foi o que aconteceu. Ele foi embora, deixou um site lindíssimo, belíssimo. E logo que ele foi, a gente já estava pensando em refazer. E aí eu falava, nossa, vai ter que voltar. Porque a gente vai ter que refazer. Porque a gente pensou nisso, pensou naquilo, e a gente ficava falando. E, gente, o Lion, ele me deu um presente que é conseguir trabalhar com um homem que faz várias coisas ao mesmo tempo. Sim, eu e a Alice somos muito bons nisso. A gente tá criando uma coisa, mas a gente tá na mesma hora fazendo 3 outras coisas ao mesmo tempo, mudando de aba e fazendo tudo junto. Gente, aí a conexão foi muito boa no trabalho. Perfeito, por quê? Porque é 2 loucuras juntas. É fantástico e é raríssimo. Fizeram a forma meio que jogaram fora, porque... Me desculpem os homens, mas... Cara, o cara começa a fazer uma coisa, ele não consegue fazer outra. E aí dá nos nervos. Não, mas aí é só no meu trabalho. No resto eu sou igual a todos. Só uma coisa que vejo. Não, mas pelo menos isso. No trabalho eu consigo ser assim. E aí eu lembro que a gente estava sentado no computador e os dois lá falando isso aqui. Daí a pouco eu olhei pra cara do outro e falei assim, nossa, você tá fazendo isso aí, né? Deu aquela lembra daquele momento assim. Então são momentos que a gente vivencia. Momentos que a gente, né, bate e são as conexões, né? Dos caminhos que a gente está buscando. E aí a gente ele viajou para um lugar, para outro. E eu falei, quando você volta, nós precisamos fazer isso, aí nós terminamos aquilo, agora a gente viu isso, agora a gente viu aquilo. Gente, foi tão engraçado. Aí ele voltou. E a gente assim, não vamos deixar para a última hora, né, Ali? Não vamos deixar para a última hora para resolver isso, resolver aquilo. E aí foi muito, lembra? E na última hora ele quer fazer tudo. Na última hora de novo. E aí foi louco, né? Porque agora você trouxe a história do momento presente, que a gente estava muito junto e tal. E aí a gente, para juntar tudo aquilo, colocar no formato. Aí, de repente, ele vira, quando ele volta, ele fala assim, eu pensei em uma coisa totalmente diferente. E de repente ele vira a chave e faz outra coisa completamente diferente e mais bonito ainda. Né? E aí era ver texto, e ver isso, e ver aquilo. E nesse momento eu já não estava tão presente, não é? Eu acho que não estava presente, a gente fazia um monte de coisa, mas o detalhe é que sempre foi gostoso, né? Sempre, até eu detonar o motor da Poderosa, que foi razoável, não foi muito bom pro meu bolso, mas a gente estava indo para Jureia, né? Eu nunca vivi uma experiência como aquela, sabia? Daquele mês. Aquilo foi demais. E você realmente... viver como um cara zen, esquecer, não sei explicar, mas nunca mais vivi uma experiência como aquela por tanto tempo. Aonde?
De um mês aqui. De um mês aqui. Como eu me desconectei de tudo, assim, consegui me conectar então, me fala de um forma pouquinho que- mais disso. Isso você tava... Porque desde os 13 anos você trabalha com o digital. Isso, com 13 anos eu comecei a buscar formas de conseguir minha independência. Então, esse estilo de vida nômade, eu imaginei desde os 13 anos. Então, o primeiro passo era conseguir minha independência financeira e o segundo é começar a viajar a partir disso. Só que aí tive alguns atrasos no meio do caminho, mas essa foi a ideia desde o início. Mas, como eu sempre vivi no menor estado do Brasil, numa cidade muito pequena, eu vivi muito tempo sem ver muitas experiências. E focado muito em trabalho, em computador. E quando eu comecei a viajar foi quando eu comecei a vivenciar realmente as experiências. E ao mesmo tempo, de todas as experiências que eu vivi, nenhuma eu consegui me desconectar e viver realmente por tanto tempo como foi aqui durante 30 dias. Uau. Porque eu já fiz o caminho de Santiago durante 30 dias. Mas nesses 30 dias eu não consegui vivenciar realmente o caminho de Santiago durante os 30 dias. Durante alguns dias sim, agora por tanto tempo eu nunca senti algo assim como vivi aqui, sabe? Muito obrigado, Ale. Nossa. Assim, uma parte foi porque eu me permiti isso e outra parte foi porque o ambiente e a casa também me permitiu isso naquele momento. Ou seja, o ambiente de todas as pessoas, eram como 8 pessoas vivendo uma coisa muito parecida. Então, talvez vou demorar muito para viver algo parecido com aquilo. Mas foi incrível, é incrível. Ou seja, é muito difícil com a vida que a gente tem muitas vezes conseguir fazer isso. Mas acho que a gente precisa viver fases na vida. E tem fases que você precisa vivenciar algumas coisas. Tipo, tem fases que você precisa... Esse ano eu vou tirar e vou viver uma vida livre geograficamente, por exemplo. Então, acho que é tudo bem você... Hoje eu não estou assim, mas eu já vivenciei isso e no futuro talvez eu vou vivenciar novamente. O problema é que muitas pessoas não se permitem vivenciar coisas da vida. Acabam vivendo sempre na mesma fase, eu não entendo como fazem isso. Nossa, Ou é a mesma, focado em uma coisa e se estressam a vida toda só naquilo e não se permitem vivenciar algo totalmente diferente e às vezes, então, isso. Por isso, a gente apaga. É isso aí. Esse ponto é fundamental. Eu acho que a conexão entre a gente e essa fala dele me lembrou eu com 15 anos. Com 15 anos que eu tive a oportunidade de ter recebido alta, né, com 14 anos, 15 anos eu vendo que eu tinha uma vida pela frente, que, né, os médicos me deram um ok, ó, você pode fazer as coisas aí e tal, que eu olhava e falava assim, não vou fazer uma mesmice, não vou viver na coisa igual, não vou, tem muita coisa para se viver, né, e eu acho, pelo que o nosso diretor falou, que a gente vai deixar você curioso para a gente continuar falando sobre isso, mas no próximo programa, na semana que vem, você vai entender essa outra parte que a gente teve de conexão aqui e as nossas histórias que se conectam ainda mais, e é um pouquinho sobre a história nossa lá do Peru. E quando eu fiz a minha primeira exposição internacional, que foi em Machu Picchu, né? E que a gente estava junto e esse menino aqui me propiciou esse despertar, né? Então, assim, vamos chacoalhar? Se você tá aí com a oportunidade de refletir que tudo o que você faz hoje, ele impacta no seu amanhã, não importa se você veio fazendo tudo igual até agora. Neste momento é o momento em que você pode refletir, avaliar que se a sua vida não tá feliz, não tá legal do jeito que você tá vivendo, ou que ela pode melhorar muito, você tem que tomar uma decisão. E essa decisão é só sua. E neste momento você cria uma nova história. Esse é o grande lance. No momento presente, é o presente que a gente dá pra gente, pra poder transformar a nossa vida, porque a gente cria ele. Bora lá? Até semana que vem, gente. Estamos no TV Praia Grande, nos nossos canais. Aproveita aí, ó, alidacosta.com.br. Lá eu falo o seu. Lion Nomad. Tá? Ó, lá o nosso produtor vai colocar. Até mais. Valeu! Oiê, eu
Eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada. É a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar. Com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.